Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o vídeo é de perguntas e respostas do Instagram que me fizeram. Pus uma caixinha de perguntas no Instagram e algumas pessoas me mandaram perguntinhas, então, e eu vou respondê-las agora, ok? Bora de lá, não se esqueçam já de deixar o vosso like, subscrever e comentar e fazer parte da nossa família. Então, são 6 perguntinhas às quais eu vou responder. Está aqui as perguntas. Uma delas foi, quanto gasto por mês em compras para 4 pessoas? Então, eu gasto à volta de 600 euros, mais ou menos. Mais coisa, menos coisa, dependendo se eu preciso ou não de trazer detergentes, mas é uma média de 600 a 300 por mês, o que dá 150, às vezes menos, por semana, porque eu faço compras à semana e então baseio mais ou menos nisso. E para nós os 4, basicamente 600 euros, mais coisa, menos coisa, só em compras normais, sem a parte do comer fora, não é? Que estamos a reduzir. Onde faço as minhas compras? Então, eu tenho alguns sítios para fazer as minhas compras, algumas eu faço no Lidl, outras faço no Aldi, outras faço no Carrefour, outras no Leclerc, dependendo também das promoções, faço no Intermarché. Então, eu posso uma semana fazer compras só no Carrefour, outras vezes posso fazer compras só no Leclerc. Por exemplo, se preciso ir buscar carnes, eu vou fazer mais depressa ao Leclerc. Se, por exemplo, estou a precisar de outras coisas, como massas e assim, no Intermarché tem muito mais promoções e então eu vou ao Intermarché, como produtos para limpeza e etc. Também faço no Action, porque no Action também tem... também tem a parte de fazer compras de detergentes e coisas assim, então depende muito. E no Lidl, às vezes, para o que é mais básico, ou se preciso poupar naquela semana ou assim, porque há semanas que temos que poupar mais, não é? E que não precisamos de tantas coisas, então eu vou ao Lidl e compro no Lidl. A terceira pergunta, como me organizo em relação às compras? Então, como eu estava a dizer, como é que eu me organizo? Vejo normalmente o que é que falta, não é? Ponho sempre, se por exemplo está a faltar alguma coisa que não é costume eu trazer, eu anoto, que é para não me esquecer de trazer, porque há certas coisas que eu faço stock, como detergentes, faço stock, areias para mudar a areia do gato também faço stock, e então eu tento fazer um stock desse tipo de coisas. E então quando está a faltar, eu então vou e marco num papel para não me esquecer, como o gel de banho e assim. Quando eu vejo que está a faltar, então trago e reponho o stock. Às vezes trago, por exemplo, trago o suficiente para fazer um stock e então é assim que eu me organizo. Pretendo ficar na França ou pensas voltar um dia a Portugal? Então, a gente já teve o desejo de voltar definitivamente para Portugal, no entanto, devido a questões de saúde, achamos mais lógico ficar por cá. Não que o sistema de saúde em Portugal não é bom, mas para termos uma melhor resposta teríamos que ir para o privado. Eu, no que toca à psicologia, teria que ir para o privado e o meu marido também, neurológico, também teria que ir para o privado. E depois a Ariana tem a parte dos diabetes, o que é complicado, e então nós pusemos os prós e os contras e de facto ia ser bastante complicado atender-nos a essas questões, Por isso, a gente pretende ficar cá, pelo menos para já, não é? Essa é a
já estamos cá há 15, 16 anos e essa é a nossa vontade, é de ficar cá, quem sabe na reforma, que eu não sei se chego lá, mas pronto, na reforma a gente talvez pense em retornar ao país, quando as crianças já forem grandes e tudo mais e puderem se desenrascar sozinhas, mas para já, não, para já a gente vai ficar por cá mesmo. Quais os meus sintomas de depressão? Então, eu tive o que se chama depressão pós-parto. Quando a Ariana nasceu, eu tive depressão pós-parto e uma das maneiras em que ela se manifestou foi por compras compulsivas, e isso é um sinal de doença. O que é que são compras compulsivas? É a gente querer comprar tudo e não importa o que, sem haver necessidade, não ter nenhum tipo de controle. E eu na altura tinha tido a Ariana, era eu que tratava de tudo, o marido trabalhava bastante nessa época e então eu tinha necessidade de comprar imensas coisas e tanto que eu só descobri que poderia ter uma doença quando vi foi numa reportagem da SIC em que estavam a falar de compras compulsivas e eu identifiquei todos os sintomas que eu tinha, identifiquei-os nessa reportagem e então eu decidi falar com a minha médica de família e disse-lhe: olha, passa-se isto, eu acho que estou com esta doença, o que é que você me diz? E então ela disse: bom, você vai ser encaminhada para a psiquiatria, eu vou-lhe recomendar um psiquiatra e então você vai para ser seguida por um psiquiatra. E quando fui seguida, ele fez-me, na altura era a minha psiquiatra, a minha primeira psiquiatra, ela fez-me um diagnóstico e de facto eu estava com depressão e com então as compras compulsivas. Entretanto, essa depressão evoluiu para bom e para menos bom, teve altos e baixos, depois melhorei, consegui deixar a medicação toda, porque eu fui medicada, consegui largar toda a medicação quando decidi engravidar do segundo bebê, no qual eu perdi, e depois engravidei da Iris, e aí tive que voltar à mínima dose, à mínima dosagem da medicação, porque foi nessa altura em que descobrimos os diabetes da Ariana e então foi necessário. E para manter o meu a minha parte mais ou menos intacta, não é? A minha parte psicológica mais ou menos intacta, eu continuei a tomar mesmo depois de ter tido a bebê, e foi aumentado, e depois, com o passar dos anos, foi diagnosticado a bipolaridade. E prontos, e por aí foi. Vai haver um vídeo, este vídeo talvez venha, não sei se antes ou depois, mas vai haver um vídeo a falar do meu distúrbio bipolar. E foi assim que eu descobri então a depressão, por isso já vem de alguns anitos. Última pergunta: como te organizas sendo mãe e estar imigrada? Devo dizer que não é fácil, nem sempre foi fácil. Com os anos a gente passou também a conhecer mais pessoas, mães e tudo, mas mesmo assim nem sempre é fácil, porque essas pessoas também trabalham e então fica complicado quando, por exemplo, há greves e tudo mais, mas nem sempre tens alguém disponível para poder ficar com as tuas filhas, como por exemplo agora vai haver as férias de inverno e são 2 semanas e eu só consegui
de guardaria para uma das semanas, ou seja, na segunda semana, e na primeira semana, felizmente, com os conhecimentos que eu tenho agora e com as amizades que fiz, não é? E que prezo muito, e que tive a sorte para mim, não é? Que a pessoa não trabalha, a minha amiga vai então ficar com as meninas o tempo que eu vou trabalhar e depois recupero as pequenas. Então, na primeira semana. Depois tenho a minha mãe cá, mas que há uns anos ela trabalhava e também não poderia ficar com as meninas. E, ou seja, teve bastante tempo em que foi complicado e por isso é que hoje eu não trabalho o tempo inteiro, não só porque eu própria não estou capaz disso, mas também porque não tenho em quem me agarrar para me safar, não é? Porque é complicado quando, por exemplo, eles nascem e temos que os fazer guardar com alguém, uma nunu aqui, uma nunu, se for a tempo inteiro, vocês deixam 1000 euros para ela, ok, têm uma ajuda de uma terça parte daquilo que lhe pagam, mas 1000 euros são para ela, ou seja, nós aqui, para termos 1000 euros de salário, temos que batalhar bastante e então é muito complicado. Eu soubesse, que já disse e torno a dizer, eu soubesse o que sei hoje, quem tinha ficado com a Iris teria sido eu a guardá-la, porque gastei muito, muito, muito dinheiro e eu perdi a infância, a primeira infância da Iris. Foi a Yama que guardou-a, que esteve com ela e infelizmente eu perdi essa parte porque eu só via o trabalho, não é? Eu tinha que trabalhar para pagar a Yama e não vale a pena, sinceramente não vale a pena. O dinheiro que a gente ganha, mas tem que pagar a Ama, sinceramente não vale a pena. E foi isso, é complicado, é nesse sentido. Depois, se eles estão doentes, duas uma, vocês conhecem uma mãe que é generosíssima e podem ficar com a criança, mas tipo, é aquela coisa, o vosso filho está doente, vocês têm que ir trabalhar, vocês não vão ficar com ele, têm que deixar a outra pessoa. Se fosse talvez da família, um avô, uma avó, ou assim, era diferente, mas uma amiga é sempre complicado. Mas sim, como é que eu me organizo? Tento-me organizar assim, dessa maneira. Desta vez tentei saber se alguém tinha disponibilidade para ficar com elas, o tempo que eu ia trabalhar, porque é só as 2, 3 manhãs, e assim me organizei. E assim foram estas as perguntas, espero que tenham gostado, espero que tenha esclarecido também algumas das vossas questões. E não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever, compartilhar, comentar, dizer-me se vocês gostariam de ver mais perguntas, se eu não respondi a alguma das vossas perguntas que vocês gostariam de ver aqui, não se esqueçam de deixar nos comentários. E assim eu me despeço. Beijinhos, abraços, fiquem bem, até ao próximo vídeo. Tchau!